A paz do Senhor, igreja. Ao amado da nossa alma, seja honra, glória, louvor, sabedoria. É por causa de Jesus que nós estamos aqui. Quem está aqui por causa de Jesus, diga glória a Deus. Eu também estou aqui por causa de Jesus. Eu quero começar os meus agradecimentos honrando a Deus pela vida e o ministério do pastor Roberto, pedindo ao Senhor que aonde o seu ungido estiver, nesta tarde, ele seja guardado, fortalecido, abençoado em todos os seus passos. Que não lhe falte a devida recompensa pela generosidade com cada mensageira, cada mensageiro, cada cantor, cada cantora convidada para estes dias e em recepcionar aqui pessoas de diversos lugares do país e de fora que encontram em Abreu e Lima o endereço espiritual para o mês de julho. Que Deus continue fortalecendo o seu servo e lhe recompensando o bom trabalho no Senhor. Irmã Iraci, sempre bonita, sempre jovem, e eu, como uma boa gordinha, tenho que dizer sempre magra, graças a Deus. Só o gordinho que luta sabe, né? Então, que Deus continue abençoando a sua vida, lhe guardando, lhe dando saúde. 9 netos. 10, ela disse que estava com 9 em casa, e 9 dando trabalho hoje, 1 sem dar trabalho hoje. Eu me lembro perfeitamente dos 2 ou 3 anos de refeição na sua casa. E foi a única coisa que não prestou quando o congresso cresceu, deixar de almoçar na casa da senhora. Então, acho que tem que ter uma confraternização depois do congresso, para a gente almoçar lá. Que bom estar com a senhora. Hoje a Roberta está completa, não é? Porque está feliz em ter sua irmã ao lado. Deus abençoe a vida da irmã Rebeca. Acertei os nomes hoje. Que bom vê-la, né? Sempre. Eu ainda perguntei se eu tinha acertado. Elas fizeram assim, né? Que Deus continue te fortalecendo, te abençoando. Que bom ver você com o mesmo rosto angelical de 10 anos, 15 anos atrás. Esse brilho lindo do Espírito Santo que você carrega. É possível, então, sair do Brasil, entrar no Brasil e continuar do mesmo jeitinho? Que Deus te conserve e te abençoe sempre. Querida irmã Roberta, muito obrigada pelo convite, pela sua administração nesse grande mover espiritual que Deus está fazendo no Brasil através da conferência aqui do Congresso em Abreu e Lima. Existem coisas que são inegáveis, né? Como disse a preciosa Rafaela ministrando, não é isso? Eles podem não curtir, podem não seguir, podem não compartilhar, mas estão vendo. E nós, como fazemos parte da turma que compartilha, curte, segue, nós não vamos fingir que não estamos vendo que nesse mês de julho, não é isso, Azir? Deus colocou uma mão cheia de glória no calendário do Brasil aqui nessa geografia. Porque Deus trabalha com gente, com lugares. Preguei isso numa conferência na semana passada. A vida toda, Deus trabalhou na Bíblia com gente e com lugar. Deus escolhe gente e escolhe lugar. Graças a Deus, por dia de hoje, a pessoa somos nós. As pessoas somos nós. E a geografia é esse lugar. Quem sente que está num lugar privilegiado, diga glória a Deus. Eu também sinto. Por falar em Azir, que bom, Azir, poder lhe rever, irmão André, que amamos tanto. E nesta oportunidade termos sido ministrados pela vida da nossa irmã pregadora Rafaela, nesta unção. Eu já levantei lá, fui orar pela Maria, que teve uma intoxicação essa semana, porque a palavra foi muito poderosa quando ela disse que houve algum dano, mas que não vai ter o efeito. Deus está cortando efeitos hoje aqui, nós estamos nessa atmosfera. Irmã Ilquias, acertei direitinho? Tá ótimo. Então, como eu estava dizendo, eu acho melhor eu parar por aqui. Essas duas que se parecem e andam numa unção parecida. Seu nome é preciosa Cíntia.
Deus abençoe Mailquias, Deus abençoe Cíntia. Gente, eu não era assim, né, Leomar? Até o Covid. Depois do Covid. Tem gente que diz que não recuperou o olfato. Eu não recuperei a minha capacidade de guardar nomes. Foi embora no Covid e não voltou. Mas como hoje Deus está tirando os efeitos, né? Possa ser que em breve eu consiga de novo falar todos os nomes. Que bom estar com todas vocês. Eu tenho uma palavra para esta tarde, depois da cantora que tem uma mãe canela de fogo cantar. Qual o seu nome, preciosa? Sandra, me perdoe eu não lhe conhecer. Eu estou atrasada em alguma coisa na vida, eu sei disso. Mas ao mesmo tempo isso me consola muito, porque existem pessoas que talvez acreditem que eu acho que ninguém sabe quem eu sou, ou outras que se supervalorizam, todo mundo sabe quem eu sou. Quero dizer para você que o povo de Deus é infinito. São tantos como a areia da praia mesmo, que existem pessoas que uma multidão já ouviu e a gente ouve pela primeira vez e diz: Jesus, o que é isso? Só eu que estava perdendo. Eu quero dizer para você que nós vamos continuar alcançando e que esse alcance não vai parar, ele só vai crescer. E a cada novo crente que a gente se conecta diretamente para ouvir ministrar, o nosso coração se enche de alegria. Bíblia de papel na mão, quem trouxe a Bíblia, diga glória a Deus. Pegue-a então e abra no primeiro livro dos reis de Israel. Enquanto você está localizando a sua Bíblia, ou melhor, o texto na sua Bíblia, eu apresento aqui os materiais que já estão disponíveis aqui na livraria do Congresso. O primeiro deles, não pare agora, devocionais para continuar mesmo cansado. São 50 dias com a Bíblia na mão, com o devocional do lado. Não é para continuar cansada, é para continuar apesar do cansaço. Quem está cansado descansa, não é quem está cansado desiste. Então a gente precisa aprender a se revigorar e retornar. O segundo livro que eu quero apresentar é o livro Eleitas, a legitimidade e o valor do ministério feminino. Ontem eu recebi uma pergunta na caixinha de Instagram, uma pessoa dizendo: o que você diz às pessoas que dizem que mulheres não podem pregar? O que você diria? E aí eu fiz uma brincadeira e disse: eu diria para comprar o meu livro Eleitas. Eu diria para continuar lendo o texto bíblico, porque o texto bíblico é poderoso, é inesgotável. E algumas vezes a gente acredita mesmo que está fazendo a interpretação correta, mas precisa ler um pouco mais. E isso não é sobre homens e mulheres, isso é sobre todos nós. A Bíblia é viva e eficaz. Viva e eficaz. Viva e eficaz. Então não ingesse o seu pensamento no que alguém te disse, mas vá à Bíblia, porque a Bíblia responde. E por último, não menos importante, muito pelo contrário, eu quero focar a minha atenção nesse trio aqui, que é um trio que Jesus me deu para mulheres em liderança cristã. Mulheres que estão cuidando de mulheres, mulheres que estão ao lado de seus esposos no ministério, quer seja, né, de forma titular, tendo um nome de auxiliadora, de pastora, de missionária, dependendo de cada denominação, ou não tendo nenhum título, mas estando ali para servir e amar. Eu quero dizer para você que o serviço é maior do que o título. E nesses 3 livros a gente conversa sobre 3 fases aqui bíblicas. O primeiro é o legado de Sara. Você é filha de Sara, disse Pedro, não temendo mal algum. Só que Sara teve uma área de temor na vida. Qual? A área da promessa. Sara fez coisas excepcionais caminhando ao lado do marido, mas quando o assunto era gerar, ela tentou passar para alguém. Mulheres em ministério podem sofrer desta síndrome. Fluírem em tudo, menos naquilo que Deus quer que você seja. Quando o assunto é matar barata voadora, você vai lá e mata. Mas quando o assunto é o seu ministério, você acha que não vai dar conta. O que Deus tem com você, você vai dar conta sim. A profecia do silêncio é sobre Ana, não Ana de Samuel, Ana de Fanuel. Uma mulher que profetizou quando os profetas não estavam profetizando de forma registrada. É possível continuar. E por último, compromisso radical. Quando eu falo de Paulo e seus companheiros. Há uma crise na liderança feminina em todo o Brasil. E isto também acontece com os homens. Mas eu estou aqui para falar com as mulheres. A gente recebe algo que vem de trás. Alguém confia em nós e diz, faça. E a gente diz, ok, vou fazer. Olhamos para as pessoas que estão em nossa frente e queremos servi-las, queremos liderar.
mas não conseguimos conviver bem com aqueles que foram colocados ao nosso lado para trabalharmos juntos. Quando há uma crise na lateral, a gente decepciona quem nos confiou o cargo, a tarefa, quem nos enviou. E a gente não consegue refletir positivamente em quem está na nossa frente. Eu vou concluir dizendo que briga entre liderança feminina é um vexame. A gente precisa ser uma bênção para quem está ao lado da gente, para que a gente consiga ser uma bênção para o restante das pessoas. Pastora, me desculpe, irmã Iraci, é presente para a senhora distribuir para as filhas. Aí a senhora escolhe de acordo com cada uma. Tem duas aqui. Muito obrigada pelo carinho. Vamos ficar de pé, gente, para a palavra agora. Eu disse para ficar de pé, porque eu vi que as irmãs ficaram de pé, que o hábito é ficar de pé, então vamos ficar de pé, tá bom? Será que dá para melhorar o meu retorno aqui um pouquinho? É que hoje eu ministrei uma mentoria, sem microfone, né? Porque é mentoria. E eu me empolguei e falei 1h40. E agora as pregas vocais estão me apresentando a conta. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 18. Eu não tinha dito o capítulo ainda não? Nossa. A partir do versículo de número 1. Tudo bem? Estão querendo me avisar alguma coisa que eu não estou entendendo? Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18. A partir do versículo 1, o texto sagrado diz assim: Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Junto comigo, ou melhor, após mim, diga bem alto: muito tempo depois. Veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Porque darei chuva sobre a terra. Levante uma das suas mãos, eu quero orar neste momento, especialmente agradecendo a Deus pela leitura da sua santa palavra. Amado e eterno Deus, na tua presença permanecemos. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja a glória para sempre. Acabamos de ler a tua palavra, Senhor. Ela permanece no céu e é revelada à tua igreja pelas escrituras. E a nossa oração é para que o Senhor fale e não te cales, e que por causa da tua palavra um exército poderoso seja levantado aqui. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Você pode sentar dizendo um glória a Deus, minha irmã? Muito tempo depois. Muito tempo depois. Aqui faz 3 anos que no capítulo 17, no capítulo anterior, o profeta Elias profetizou que não haveria chuva nem orvalho. Acabe e Jezabel estavam e ainda estão reinando nesse contexto sobre Israel. E o panorama é: eles estão cometendo injustiças e alimentando a idolatria. É um panorama muito semelhante aos governos que vivemos nesse tempo, nesta era, em muitos países do mundo. Neste período, Elias foi sustentado pelos corvos e pela viúva. Mas agora, no capítulo de número 18, Deus resolveu escrever um novo capítulo desta história. O texto que acabamos de ler
começa com a expressão muito tempo depois. Com isto eu digo que a narrativa bíblica revela que Deus tem conhecimento das demoras. Eu sei que costumamos responder para qualquer tempo. O princípio para Cronos e Kairos, ou ainda uma frase um pouco mais simples para resumir tudo: um dia para Deus como 1000 anos como um dia. Mas eu quero dizer a você que está vivendo um tempo de espera, que Deus reconhece o que é demora. Eu quero dizer para você que Deus reconhece o que é espera. Eu quero dizer a você que Deus reconhece o relógio terreno. Ele não ignora as nossas estações. Deus sabe quem pensa que está esperando, mas na verdade só está apressado. Mas Deus sabe o que é demorado. E desta vez Deus está chamando de demora 3 anos. Quantos anos? 3. Quantos anos? 3. Me parece incrível que um Deus eterno trate como demora 3 anos. Enquanto Israel está no Egito 432 anos, e antes disto acontecer, Deus disse: eu não vou agir apressadamente. Eu estou parafraseando. Vou esperar que a medida da injustiça dos povos cananitas com seus vizinhos se complete. Quando a espera é de Elias, quando a dor é do seu povo que está vivendo o reflexo da idolatria de Acabe e de Jezabel, Deus diz, Deus sugere, Deus aponta através da narrativa bíblica, uma vez que o escritor está sendo diretamente inspirado pelo Espírito Santo. Muito tempo depois. Deus sabe que para quem sofre ilegitimamente é muito tempo. Deus sabe que para quem entregou uma palavra profética e por isso se viu marginalizado, 3 anos é muito tempo. Deus sabe que quem tem uma mensagem na boca, um fogo no peito, mas precisa se retirar para o Querite para não morrer, 3 anos é muito tempo. Mas eu vim dizer aos profetas que estão esperando há muito tempo: Deus dará uma ordem antes do arrebatamento da igreja. E profetas que estão esperando há muito tempo receberão de volta o alto-falante de Deus na terra para entregar a mensagem da última hora. Dê um sorrisão para essa menina linda de amarelinho que Jesus colocou do teu lado e diga para ela: fica em paz, porque vai chegar a tua vez. Não se equivoque com o que eu estou dizendo. Eu não disse vai chegar a tua vez de voar, vai chegar a tua vez de aparecer, vai chegar a tua vez de ser aplaudida ou reconhecida. Não, eu estou dizendo que vai chegar a vez para que a mensagem que está queimando no teu peito chegue na tua boca e Acabe e tenha que saber que 3 anos não são suficientes para aniquilar a voz profética que Deus decidiu manter. A palavra do Senhor veio a Elias. Quem está comigo, diga aleluia. Vai. Oh Espírito, vai. Que não sejamos aqueles que saímos apressadamente para ouvir de Deus: volta! Mas que sejamos aquelas que aguardamos o tempo para entregar a palavra profícia àqueles que precisam ouvi-la. Vai!
A pregação do Evangelho de Jesus, ela deve ser feita de forma indistinta, a tempo e fora de tempo. Quando eu digo sobre pessoas que saem antes do comando, eu estou dizendo de enfrentamentos espirituais que tem dia e hora para acontecer, que depende de preparo, tenacidade e agenda de Deus para que não haja fracasso. Algumas pessoas estão achando que você é boba, que você é letárgica, que você está parada, que você é um fantoche, mas você sabe quem te mandou para o Querite, você sabe quem te mandou para Sarepta. Então a voz que te colocou lá é a voz que vai dizer: agora fale, vai. Vai! Apresenta-te a Acabe, porque eu darei chuva sobre a terra. Perceba que Elias esteve escondido por 3 anos, mas agora ele precisa se mostrar a Israel. É hora de voltar ao cenário. Não permita que o tempo do esconderijo se torne um abrigo constante, que você dentro dele desista e ainda culpabilize Deus, dizendo: foi Ele quem me colocou aqui. Eu vim dizer que mulheres vão voltar a cantar. Eu vim dizer que mulheres vão voltar a orar. E quero esclarecer que estou dizendo às mulheres, porque nós estamos aqui numa maioria esmagadora de mulheres, numa conferência de mulheres. Com isso não estou dizendo que os homens não farão a mesma coisa, mas como estou dizendo às mulheres, eu vou dizer mais uma vez, e vou citar o gênero, o sexo: mulheres, vocês vão voltar a cantar, vocês vão voltar a pregar, vocês vão voltar a falar, vocês vão voltar a entregar, vocês vão voltar a crescer, vocês vão voltar a dizer, a expressar, a escrever, a publicar, porque o Deus que diz: pare e se retira, é o mesmo Deus que diz: vai e apresenta-te agora. Se você pode me ajudar a entregar uma palavra, me ajude dizendo bem alto: Deus não fez o funeral de Elias. Deus apenas guardou Elias. Eu tenho uma palavra esta tarde para pessoas que confundiram o que Deus fez e não entenderam e pensaram: Ele me sepultou. Ele não te sepultou, Ele te guardou. Eu nunca vi Deus sepultar pessoas vivas. A única coisa que vejo Deus fazendo é ressuscitar mortos. Então, se existem pessoas vivas em sepulturas agora, aqui dentro ou em qualquer lugar do Brasil e do mundo, a ordem de comando do Espírito da profecia de Cristo é: levante e venha, porque chegou a hora de você sair deste lugar. Deus não perde tempo com profetas que ouvem sua voz. Eu poderia dizer o contrário: Deus não perde tempo com quem não ouve sua voz, mas eu vou dizer o que eu estou dizendo é outra coisa. Deus não perde tempo com quem ouve sua voz. Não há perca de tempo com quem ouve sua voz, porque quem ouve a voz de Deus não fica o tempo todo, sabe, embromando para sair. Eu vou, mas com que roupa eu vou? Eu vou, mas o que falo lá? Eu vou, mas se Acabe me criar problemas? Eu vou, mas como eu chego? Eu vou, mas eu devo avisar antes? Eu vou, mas... Não. Partiu, pois, Elias. Partiu, pois, Elias. Partiu, pois, Elias. Eu gostaria que você colocasse o seu nome agora neste verso. Vamos lá. Partiu, pois. Partiu, pois. Partiu, pois. Aleluia. Partiu com a roupa que tinha, com o recurso que tinha, com quem era. Partiu confiando muito, partiu tendo insights de medo. Partiu com gente do lado apoiando, partiu sozinha. Partiu com alguém dando carona, partiu dirigindo o próprio carro. Partiu de bicicleta, partiu a pé. Partiu e quando chegou foi celebrada. Partiu quando chegou foi ignorada. Partiu e foi amada, partiu e foi desprezada. Partiu cheia de confiança e crédito. Partiu tremendo, mas uma coisa é: se é profeta e Deus diz levanta e vai. E a fome era extrema em Samaria. A Bíblia fecha esta cena. Como um filme, a Bíblia fecha a cena. Lá vai Elias andando. A Bíblia não mostra, a Bíblia não diz, a gente só imagina. Não foi voando, foi andando. Deus abre a janela para a gente ver o que está acontecendo em Samaria, no Reino do Norte.
A fome era extrema em Samaria. Partiu, pois, Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Fecha. Abre. Acabe chamou Obadias. Nós não estamos mais em Sarepta. Nós não estamos mais no isolamento de Elias. Elias já ouviu que precisa vir e está vindo. Uma outra cena se abriu. A cena está transcorrendo perto do palácio. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. E o texto diz: Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, do nada, gente, do nada, parênteses para explicar quem é esse Obadias. Para que vocês entendam que ninguém aparece em um cenário desse sem que tenha uma história construída em oculta, que ninguém sabe, mas que Deus sabe. O problema é que algumas pessoas acreditam que a nossa história começa quando elas nos conhecem. E então elas dizem: foi num passo de mágica. A minha história não começou no dia que você me conheceu. E a sua história não começa no dia em que eu te conheço. A sua história começa quando Deus, no ventre da tua mãe, te escolhe. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Grite bem alto: Obadias tinha uma história. Se ajeita no banquinho, você escorregou nesse banco. Isso, se ajeite. Agora diga com mais ousadia: Deus conhece a minha história. Enquanto Elias estava escondido, Acabe e Jezabel estavam transgredindo, mas Deus ainda tinha Obadias no cenário, porque Deus sempre terá mais alguém. Eu quero que vocês prestem atenção no que eu acabei de dizer agora. Há um profeta que denuncia, há um profeta que ergue a voz, há um profeta que faz com que Israel saiba do que está acontecendo de pecaminoso. Há um rei prostituído, há uma rainha prostituída, mas há uma terceira pessoa que a gente não pode esquecer. Obadias é alguém que não é o profeta conhecido, mas também não é o transgressor costumais. Ele é a resistência, ele é o braço de Deus na terra, dizendo: nem todos se dobraram a Baal. Todas as vezes que você quiser falar sobre um cenário caótico, não esqueça de dizer que tem um Acabe idólatra, tem um profeta destemido, mas tem um servo que pouca gente conhece, mas que não dobrou o joelho diante de Baal. Todas as vezes que Satanás quiser nos fazer olhar para a igreja com desistência, temos que lembrar nos últimos dias que há uma igreja chamada de Obadias. Não senta com Jezabel, não come com Jezabel, não negocia com Acabe, não tem a fama de Elias, por isso não tem perfil no Instagram para mostrar o que faz, mas continua marchando poderosa, salvando de 50 em 50. Ou você acha que Instagram é álbum da igreja? Ou você acha que o YouTube é câmera escondida do céu? Tem coisa acontecendo na terra que o Instagram nunca vai publicar, o YouTube nunca vai anunciar, mas a igreja de Jesus continua pegando 50 e guardando, pegando 50 e guardando, pegando 50 e guardando. Se tem uma crente piedosa perto de você, faz assim na cabeça dela e fala: irmã, tem uma Obadias aqui. O pessoal que está filmando o congresso pegou esta cena. Vamos repetir para ajudar. Aponta na cabeça de uma pessoa piedosa e diga: tem uma Obadias aqui.
disse Acabe a Obadias. Obadias trabalha com Acabe, Obadias serve a Acabe, Obadias é mordomo de Acabe, mas Obadias não é Acabe. Olha o que Acabe disse para Obadias, vê se tu pode com isso. Deus terrível, Deus humilha e exalta, ele é terrível. Olha o que Acabe disse para Obadias, vai pela terra todas as fontes de água, todos os vales. Pode ser que achemos erva para que salvemos a vida dos cavalos, aos cavalos e mulas, e não percamos todos os animais. Eu posso sintetizar para você numa frase o que é isto: o rei de Israel saiu para procurar capim. Eles estão curvando-se a idolatrias. Eles estão mantendo feiticeiros. Quando a igreja abre a boca para clamar, somos fanáticos. Quando a igreja abre a boca para profetizar, volte para a igreja, não se meta em assuntos políticos e administrativos. Quando a igreja prega contra o pecado, habitolados, sai daí, essa gentinha, é a coisa mais terrível que existe no mundo. Crente evangélico tem que exterminar. Eu quero dizer que Acabe saiu para procurar capim, porque quem não respeita a voz profética, nem a profecia, em pouco tempo se verá apertado, querendo encontrar os profetas que isolou um dia, para ver se haverá mudança de cativeiro. Brasil, 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 querendo ouvir ou não, esta nação ainda está erguida, porque tem uma igreja que ora. E pare de bobagem de acusar a igreja dizendo que nós somos idólatras, que a igreja é bolsonarista, não, pare de bobagem. A igreja no Brasil ora pelos governos, desde que é igreja. Sai pra lá, caluniador! Eu me lembro da década de 90, a igreja orando no Acajove, no acampamento da igreja metodista wesleyana, para Deus sarar o Brasil. Eu me lembro de conhecer o meu marido em 1995 e ele orar diariamente para que Deus mude a situação no Brasil, retire tronos de corrupção, iniquidade e seja Senhor e glorificado aqui. 1995, voto eu dou para quem eu quero. Agora joelho dobrado é pela nação. Respeita Elias, respeita Elias, respeita Elias. Pega na mão dessa pessoa que está do teu lado e grita aí: respeita Elias, respeita Elias. Mas eu vou ampliar: respeita Obadias também. Respeita Obadias também. Tem uma igreja desconhecida na terra, mas conhecida no céu. Respeita Obadias. A igreja não é bolsonarista, a igreja não é lulista, a igreja não é chavista. A igreja, vai colocando o que você quiser aí, de todo líder principal que já tenha passado em qualquer lugar da América Latina ou do mundo. A igreja é de Jesus. Acabe vai sair para pegar capim. Agora se encaixe no governo que servir. Porque se tem um prefeito piedoso na sua cidade que não é crente, mas é bom amigo dos crentes, que bom para ele.
vizinho que não é crente, mas é bom amigo da igreja, bom para ele. Deus é terrível. Obadias. Puxa vida, vê se precisava disso, Acabe. São consagrações a demônios, a entidades, a ídolos que nunca deveriam ter ocorrido em nenhum país do mundo. Não é intolerância religiosa, é conhecimento bíblico e fé no que a Bíblia diz. Ninguém precisa acreditar no que a gente acredita, mas a gente acredita e pronto. Só o Senhor é Deus. Isso aqui não precisa esconder, não precisa fazer corte, fazer rios para perturbar a igreja. Isso todo mundo sabe que a gente diz. Só o Senhor é Deus. Não precisa colocar escuta, colocar infiltrado, não precisa, porque isso todo mundo sabe que a igreja diz. Só o Senhor é Deus. Levanta tuas duas mãos e confronta as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Só com essa declaração, vamos dizer por 5 vezes: só o Senhor é Deus. Vamos lá, 1, 2, 3. Terminar, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aqui em Pernambuco, só o Senhor é Deus. Lá no Rio de Janeiro, só o Senhor é Deus. Em São Paulo, só o Senhor é Deus. Na Bahia, só o Senhor é Deus. Na Paraíba, só o Senhor é Deus. Em Santa Catarina, só o Senhor é Deus. Repartiram entre si para percorrerem. Acabe foi para um caminho, Obadias foi sozinho para o outro. Os dois procurar capim. Vale-me Deus. Como diz minha amiga pastora Raquel Lima, eles brincam demais. Estando Obadias já de caminho, saiu para procurar capim. Ele fez tudo bonitinho. Protegeu os profetas, deu comida, não deixou morrer. Mas por causa de estar num contexto político de idolatria, impiedade, desvio, está no vento junto. Saiu para procurar capim. Foi lá. Procurar capim. Só que tem uma diferença entre Acabe e Obadias neste cenário. Tem diferença em tudo, mas nesse cenário. Acabe vira para um lado e vai procurar capim. Obadias vai para o outro e reconhece imediatamente no caminho que está se encontrando com o profeta Elias. Irmão André, isso não é normal. Ninguém sabia que Elias tinha voltado. De forma automática, Acabe se vira na direção contrária à voz profética. De forma natural, automática, Obadias se vira para o caminho onde está vindo a voz profética. Bendito Ima. Bendito Ima. Mesmo sem saber, Obadias pegou a direção em que a voz profética estava. A presença de Deus estava. E Acabe fez exatamente o contrário.
é um imã santo. Dá uma olhada e perceba com quem você anda. É cada crente bom que você acessa, imã santo. É cada gente cheia de Deus que atravessa o nosso caminho, imã santo. É cada fofoqueiro que atravessa a rua quando vê a gente, imã santo. Não pega qualquer coisa. Quando ele reconheceu, ele já se prostrou em terra e disse: és tu, meu senhor Elias? Elias disse a ele: sou eu. Sou eu. Vai. Vai. O que Deus tinha dito para Elias? O que Elias vai dizer para Obadias? Se olharmos de bem direitinho, temos reproduzido diante dos outros o que temos ouvido de Deus. Alguns nunca enviam, nunca liberam, nunca permitem fluir, porque nem eles se sentem liberados em fluxo ainda. Mas quando você está cônscio de que está fluindo na missão que Deus lhe deu, você é encorajado a envolver outras pessoas nesta mesma missão para que elas fluam também. Vai e dize a teu Senhor. Meu ele não é não, porque profeta não é funcionário de rei desviado. Infelizmente, alguns crentes precisam ser. E Obadias é bom e é crente, mas Elias é profeta. Então o profeta precisará romper com questões contratuais que causam dependências, viver no Querite ou em Sarepta, para no mínimo ter isenção e poder para dizer ao rei o que precisa ser dito, porque não é funcionário dele. Você sabia que na cultura judaica antiga, uma das coisas que um profeta precisava ter era independência financeira? Eu estudei isso. Interessante, Asi. Enquanto nós acabamos criando uma falsa ideia de que o profeta tem que ser um tadinho, e quando ele sai da condição de tadinho, as pessoas ainda ficam revoltadas com isso. Na cultura judaica, a ideia é que o profeta ele precisa ter uma independência financeira justamente para que ele possa ter independência como profeta. Existe coisa que está entalada aqui na garganta de tanta gente, mas não pode colocar para fora. Só que o profeta ele não anda entalado, ele anda com o rolo na mão. Ele não vomita, ele entrega. Vai lá e fala para o teu Senhor, porque é teu, não é meu. Fala para o teu Senhor. Eis que aí está Elias. Vamos dizer juntas isso? Eis que aí está Elias. Vamos lá? 1, 2, 3. Eis que aí está Elias. Eu já vi isso em algum lugar. Elias estava 3 anos escondido. Aquele que é maior do que Elias, 3 dias sepultado. Elias, depois de 3 anos, diz: avisa que eu estou aqui. Ele, depois de 3 dias, em Marcos 16, 7, disse assim: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galileia, e ali o vereis como ele vos disse. Obadias não quer. Obadias olha para o profeta e disse: por favor é meu. Em que eu pequei? Tem dias que Deus nos coloca em umas situações que a gente pergunta assim: o Senhor está chateado comigo? Eu tenho mesmo que ir lá, eu tenho mesmo que fazer isso, eu tenho mesmo que acessar tal situação. Você quer, Elias, profeta, me entregar para que Acabe me mate? Porque eu sei como funciona a sua vida. Eu vou lá, vou avisar que o Senhor está aqui.
Ele já procurou o Senhor em tudo quanto é lugar. Quando ele chegar aqui, Deus te leva para outro lugar. E eu morro. Primeiro que Elias não estava desaparecido. Elias tinha um endereço e a Bíblia diz qual é. Levante sua voz e grita: Ribeiro de Querite. Agora levante sua voz e diga: casa da viúva de Sarepta. É fácil encontrar um profeta. Vez ou outra Deus o manda para o Querite. Querite, corte, separação. Sarepta, fornalha de fundição e de refinamento. Acabe não acha, porque não quer ser cortado, nem separado, nem fundido, nem refinado. Profetas, quando somem, estão sendo separados, fundidos e refinados, para 3 anos depois voltar. Os versos 11 e 12, quem está comigo, diga aleluia. Agora tu dizes, vai, diz até o Senhor, eis que está aí Elias. Poderá ser que apartando eu de ti, o Espírito do Senhor te leve, não sei para onde, vindo eu dar as novas a Acabe, não te achando, ele me matará, contudo teu servo. Eu tenho temido ao Senhor desde a minha mocidade. Obadias está dizendo, está me enfiando nesse rolo para me matar, por quê? Eu escrevi 2 frases. A primeira representando Obadias. Eu sei que não és daqui. O que Obadias está dizendo para Elias é: eu sei que não és daqui. Eu vou repetir. O que Obadias está dizendo para Elias é: eu sei que não és daqui. Mas eu escrevi uma segunda frase representando o que Elias poderia ter dito a Obadias. Ah, sim, mas ficarei por aqui até subir. Neste encontro eu vejo Jesus e vejo a igreja. Eis que não és daqui. Ah, sim, mas ficarei por aqui até subir. 3 anos e meio de ministério. Um dia 500 pessoas estão olhando para o alto e ele está subindo, 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 subindo. Então os anjos dizem, vocês estão inquietos, assustados, olhando para isso. Da mesma maneira que vocês estão vendo subir, 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 ele também voltará. A igreja está vivendo a mesma atmosfera. Diga bem alto, nós não somos daqui. Só que existe uma coisa que as pessoas precisam se acostumar de uma vez. Nós vamos ficar aqui até o dia de subirmos. Aleluia! E para quem anda muito incomodado com as nossas canções, com as nossas orações, com as nossas poesias, com a roupa que a gente usa, com a comida que a gente bebe, com o lugar que a gente ocupa, com a cara que a gente faz, com aquilo que a gente assume como real, aquilo que a gente diz que é pecado porque é, fiquem tranquilos, já está agendada a nossa viagem definitiva. Eu posso assegurar que eles vão sentir saudade da igreja de Jesus, mas ela vai subir. Tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, pelo digo, já faço, estou, deveras, hoje me apresentarei a Ele. Pode lá chamá-lo. Eu estive oculto por 3 anos, mas agora estou aqui e não desaparecerei novamente. Estive oculto por 3 dias, mas pode avisar que eu estou vivo. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou. Um crente avisando ao desviado que o profeta voltou. A igreja está anunciando. Aproveite, ele ainda está aqui. Aproveite, ele ainda está aqui. Nós vamos subir. Lá vai Acabe se encontrar com Elias. Quando ele viu Elias, o que ele disse? Oh, amigo Elias, que saudade. Tem gente que nem comendo capim aprende, que fará colhendo capim para o animal comer. És tu o perturbador de Israel? É chocante a hipocrisia de quem sabe o que é, sabe o que faz e ainda quer responsabilizar o profeta pelos danos que ocorrem. É de uma hipocrisia sem fim.
Quem sabe exatamente os problemas que causa, como tem agido, e ainda quer culpar você na sua família, você na sua casa, que está orando. Ataná interpreta esse texto, ao invés de perturbador de Israel, danificador de Israel. E eu escrevi algo aqui para eu não esquecer. Algo muito típico em transgressores é responsabilizar outras pessoas pelas consequências dos seus atos. Quem era o perturbador de Israel? Acabe. Quem era a perturbadora de Israel? Jezabel. Elias só declarou o que Deus lhe permitiu declarar. De uma vez por todas, precisamos entender, meus irmãos, que a pregação bíblica que aponta para os pecados que precisam ser abandonados não gera escândalo. O que gera escândalo é a existência desses pecados. O que a sociedade está sabendo sobre a igreja é que nós temos problemas, não ocultamos esses problemas, estamos pregando veementemente contra eles e estamos interessados em entrar no céu pelas portas. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado e grite para ela: você não é super crente, mas você é crente. Precisam saber de uma vez por todas que não tem super crente aqui, mas tem crente aqui. Nós estamos andando com Deus, fugindo do pecado, fugindo da aparência do mal. Ninguém aqui passa a mão na cabeça de mentiroso. Ninguém aqui passa a mão na cabeça de transgressor. Aqui se ora, o pecador se arrepende, se reconcilia. A igreja abraça, porque o mundo aceita tudo, mas não perdoa nada. A igreja não aceita o pecado, mas perdoa o pecador. É a igreja que está nos presídios, é a igreja que tem igreja nos presídios, é a igreja que batiza a gente arrependida nos presídios, é a igreja que leva ceia para quem se converteu, é a igreja que quando sai apoia e veste, ajuda com cesta básica, é a igreja, lave a boca para falar da igreja. A igreja não entra em comunidade perigosa para fazer videoclipe, não. A igreja está dentro da comunidade, segunda a segunda, pregando e marchando. A igreja não loca um pedacinho na comunidade para exportar para as outras nações que violência ou marginalidade ou pobreza é glamour brasileiro, não. A igreja está lá dentro, socorrendo mães chorando, família aflita, arrancando jovem da mão de Satanás, abraçando o traficante, colocando aqui no peito e dizendo: rapaz, tem jeito, é só você se entregar. Quem faz isso no Brasil? Só a igreja. Perturbador? Igreja? Nós estamos perturbando quem? Perturbador? Abra a boca, Elias. Abre a boca, Elias. Abre a boca, Elias. Cutuca alguém e fala: abre a boca, Elias. Abre a boca, Elias. Elias já chegou chegando, não vai falar o que quer e a igreja vai engolir, não, Acabe. Perturbador de Israel. Elias pleno. 3 anos de dieta na viúva de Sarepta. Farinha e azeite. Meu irmão, profeta que está na dieta da farinha e do azeite.
não vai tremer com conversa de Acabe. Você não vai tremer com a pressão que o inferno está tentando fazer contra a tua casa, contra a tua família. Que mãe é você que não apoia sua filha para pecar? Que mãe sou eu? Que mulher é você que fala para o seu marido, vamos para o culto comigo, deixa esse homem em paz? A perturbadora sou eu. Que vizinha é você que fica cantando esses hinos? Pega um crente na dieta da farinha e do azeite, você vai vendo o que vai dar. Elias olhou para Acabe e disse: eu não tenho perturbado a Israel. Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai. E vai dizer por quê? Porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. A igreja não tem responsabilidade sobre nenhum tipo de caos que tem se instaurado no mundo. Ao contrário disso, o mundo se desviou da palavra de Deus, constituindo ídolos segundo o seu coração. A igreja está na posição que precisa estar, deve estar, e quem não estiver deve entrar, orando e anunciando até que ele venha. Não aceite culpas que não são suas. A igreja não escandaliza quando prega contra o pecado. Quem escandaliza é quem peca. Respire aliviado quanto a isso. Aí Elias levanta a voz e começa a dar ordens. E é fenomenal que Acabe não contradiz. Porque no fundo Acabe sabe. É isso que eu queria falar. Mas não podia falar de mim mesma, senão se o Espírito me impulsionasse nesse momento. No fundo Acabe sabe. Dá uma olhada para essa irmã e vê a cara de profeta que ela tem. Vê se dá para confundir essa mulher com outra coisa. Me dá a mão, irmã Roberta. Olha a face que esta serva de Deus tem. Caiu um monte de coisa dela do chão, mas não tem problema. Olha a face que ela tem. Vê se ela está com cara de que está brincando aqui. Vê se ela está com cara de que está preocupada com saldo financeiro aqui. Olha para isso aqui. No fundo, Acabe sabe. Olha bem nos olhos da irmã Roberta quando ela passar por você e veja bem se ela está com vaidade sobre isso aqui. No fundo, Acabe sabe. Vê se ela não está se esforçando com cada mulher de camisetinha amarela para fazer o reino de Deus conhecido aqui. No fundo, Acabe sabe que Deus guarde o coração de cada legítima serva de Deus e servo de Deus que está fazendo a obra de Deus no poder do Espírito Santo. Acabe mente, ele sabe quem é Elias, o mundo sabe quem é a igreja, mas no último dia nenhum ouvido vai poder se tapar quando o próprio Cristo declarar sua igreja vencedora.
Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo. Note bem que está dando as ordens. E como depois de 3 anos de fome, Acabe agora sabe quem tem autoridade e quem não tem. Monte Carmelo é uma cordilheira com cerca de 32 quilômetros de comprimento. Se estende até a margem do Mediterrâneo. Não perca o que eu vou dizer neste momento. Um lugar possivelmente considerado apropriado para o culto a Baal. E Elias leva a disputa para dentro dessa fortaleza. Elias está imbuído de muita autoridade, de muito poder. Ele pede que Israel esteja ali. Os 450 profetas de Baal, os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Para você nunca mais esquecer, você vai dizer bem alto: comem da mesa de Jezabel no 3. 1, 2, 3. Nas entrelinhas, o que Elias também está lembrando a Acabe é: você está catando ervas, enquanto sua mulher sustenta os profetas de Baal. Ofertas, oferendas, entregas. E por causa da apostasia, da idolatria, da perca da reverência ao único Deus, tanta gente sofre catando ervas. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Versículo de número 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. A expressão que Elias está usando é: vocês estão balançando para frente e para trás, entre 2 religiões. Eu vou repetir. Vocês estão balançando para frente e para trás, entre 2 religiões. Isso aconteceu e foi amplamente tolerado por muitos de nós. Por isso, tivemos desfechos desnecessários. Está aqui, mas está lá. Quem é o Deus então? Eu não estou falando de igreja. Eu estou falando de pessoas em poder que nunca se posicionam definitivamente ao lado de Deus. E que com isso colocam países, nações, povos, continentes debaixo de opressões que poderiam ter sido evitadas se entendêssemos que com Deus não cabe. Se o Senhor é Deus, segue. Se Baal é Deus, segue. Se o Senhor é Deus, segue. Se o ídolozinho do teu bolso é Deus, segue. Se o Senhor é Deus, segue. Se no altar da tua sala aquilo ali para você é Deus, segue. Se o Senhor é Deus, segue. Se essa fitinha resolve tua vida, segue. Escolhe. Você vai perceber que esse movimento aqui é similar à adoração, né? No mundo antigo oriental, é similar à adoração, mas não é adoração de verdade. É vou ou não vou? É vou ou não vou? Batiza aqui, batiza lá. Vou ou não vou? Ora aqui, reza lá. Vou ou
Mas essa igreja já sabe o que escolheu, já sabe o que escolheu. Só o Senhor é Deus. 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 Você acha que Israel gritou na hora, só o Senhor é Deus? A propaganda dos sacerdotes de Baal era forte. O rei e a rainha estavam com ele. Baal naquele momento é a religião do governo. E como é desafiador para uma nação se posicionar rompendo com a religião dos governos. Ore pela igreja perseguida. Ore pelos nossos irmãos no Oriente Médio. Ore pelos nossos irmãos na Ásia. Ore pelos nossos irmãos na China. Nós ainda podemos declarar: não percamos a oportunidade. Porque eles sussurram da forma que podem, mas nós ainda podemos gritar a plenos pulmões. Levante a sua mão mais alto que você puder e diga: só o Senhor. O irmão do teclado pode me auxiliar. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Não. Haviam 100 escondidos em uma caverna e Elias os conhecia. Elias levantou a voz e disse: escolham para si um dos novilhos e dividam-o em pedaços. Quem me ouve, diga aleluia. E ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei outro novilho e o porei sobre a lenha e não lhe meterei fogo. Tem uma chave aqui no versículo 24. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Perceba que quando Elias fala, parece que as duas ofertas e os dois clamores acontecerão ao mesmo tempo, não parece? Mas não é. Não é culto ecumênico. É desafio. Tolerância religiosa não é união de religiões. Diferente disso é: você faz o seu culto, eu faço o meu culto. Nós só não fazemos culto juntos, porque estamos adorando a pessoas diferentes. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos novilhos, preparai primeiro, porque sois muitos, invocai o nome do vosso Deus e não lhe metais fogo. Acender fogo na terra, para a terra, não seria nada demais. Elias quer modo espiritual, fogo descendo do céu. Coloque a sua oferta. E então eles começam a clamar da manhã até o meio-dia, da manhã até o meio-dia, da manhã até... Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse. Ao meio-dia o Deus Sol estaria no auge do seu poder. Se ele existisse, ele teria que ter se manifestado ali. O texto diz que eles estão manquejando e se movimentando ao redor do altar. Há uma geração que manqueja, que se movimenta, mas não adora o verdadeiro Deus. Agora esta igreja sabe do que está falando e fazendo. Só o Senhor. Eles clamaram em altas vozes, eu começo a concluir. Se retalharam com facas, lancetas, derramaram sangue. Passava do meio-dia, profetizavam até a hora da oferta de manjares, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma.
Isso não é culto divino. Por favor, olhe para cá. O que está acontecendo é um frenesi. Eles estão num estado de exaltação violenta. Eles estão fora de si, desvario. Oração não é isso. Vindo para cá, eu abri o meu tablet e eu escrevi esta frase, porque eu não poderia esquecer de dizer a vocês: gritam, pulam. A ordem é: tira o pé do chão. Mas não aguentam 30 minutos de oração. Que culto vivo é esse? Se você não pula, te ofende. Vem para cá morto. Se você é do povo mais feliz da terra, dá um salto, a irmã não aguenta. Então não é feliz. Então não é salva. Quer fazer um culto vivo? Chama essa galera para 30 minutos de joelho. Com 10 ele já começa a levantar uma perna de cada vez, dizendo que está dormente. Não confunda quebrantamento, adoração com frenesi, movimento corporal exacerbado para se manter animado, porque o silêncio revela a verdade da adoração e alguns de nós não suportamos. E se ninguém gritar, será que eu consigo 10 minutos? E se o teclado parar agora? Pode parar, irmão. O que sobra se esse ungido não estiver tocando? O dedilhar dele, o toque dele, a adoração dele. E a nossa onde entra? Mas quando a nossa adoração se junta com a adoração dele, dá um salto dessa cadeira se você tem coluna para isso. Se não tiver, vai devagar. Porque não é pulando que a gente prova que está cheio, não. Pode ficar em paz. Chegai-vos a mim, chegai-vos a mim, chegai-vos a mim, chegai-vos a mim. Não tem truque, não tem truque, não tem truque. Ministérios que não tem truque, mulheres que não tem truque, chamam para perto, coloca a gente perto de você para orar com você, para chorar com você, para aprender com você. Você não tem nada para esconder. Mostra a tua lágrima, mostra a tua dor, mostra. Ele restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Ele tomou 12 pedras e edificou um altar ao nome do Senhor. 12 tribos. Se você pode, para não esquecer nunca mais, no 3 você vai dizer assim: 12 tribos. 1, 2, 3. Igreja, não é tempo de ninguém ficar de fora. A oração inclui. A oração que divide, espalha, é vaidade disfarçada de espiritualidade. A oração traz todo mundo para perto. Casais juntos, igreja, ovelhas, pastores, crianças, aleluia. Ele fez um rego ao redor do altar tão grande, como para semear 2 medidas de semente. Quem semeia, semeia a palavra. 2 medidas, Antigo e Novo Testamento, que germinarão no Oriente, no Ocidente, como a própria cruz indica, direita, esquerda, aonde a boa semente for colocada, ela vai prosperar. Afeganistão, nós te abençoamos em nome de Jesus. Coreia do Norte, nós te abençoamos em nome de Jesus. Irã, nós te abençoamos em nome de Jesus. China, nós te abençoamos em nome de Jesus. Paquistão, nós te abençoamos em nome de Jesus.
armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços. Pegou 4 cântaros. E derramou água. Quebrantamento. Lágrimas. A entrega do que é mais precioso. Quando chegou a hora de apresentar a oferta, uma oração. Igreja, ore. Vamos continuar orando, ninguém pode nos calar. Ore, 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 ore. Se tem uma coisa que ninguém pode impedir, é a nossa oração. Ore por quem te ama, ore por quem te aborrece, porque enquanto você está orando, a oração entra aonde a porta está fechada para você, mas não está fechada para a oração. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, fique hoje sabido que Tu é Deus em Israel e que eu sou o Teu servo e que segundo a Tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu és Senhor, és Deus e que fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra e ainda lambeu a água que estava no rei. Puxa uma mulher de Deus para perto de você agora. 1 minuto de oração, 1 minuto de oração. Mas agarra ela mesmo. Aproveita que é a última parte do culto. Agarra ela, isso. Oh glória, oh glória. Profeta de Baal não veio. Profeta de Baal não tem nada com a gente aqui. Profeta de Baal não gosta de círculo de oração. Profeta de Baal não vem para a conferência em Abreu e Lima. Então aproveita que é Elias e Elias. É Elias e Obadias. É Elias e alguém que está esperando há muito tempo também. Relebe Andarabaxê. A irmã Sandra tem uma canção, tem um refrão, tem algo. Oh, preciosa. Aonde está o barulho da igreja que ora? Não deixa o teclado enganar a gente, não. O teclado está adorando ali, ó. O tecladista está adorando ali. Oh, deixa ajudar, mas não deixa enganar, não. Cadê o barulho da voz? Meu Deus. Meu Deus. 2026. Senhor, estamos em um ano que precisamos de Ti uma vez mais. A Tua igreja te ama. A Tua igreja te busca. E a nossa oração, como em todos os anos, em todos os tempos, é que Tu reines. Que o Brasil reconheça que o Senhor é Deus para a Tua glória. A nossa oração, como em todos os anos, é para que o Senhor olhe com misericórdia para a nossa nação. Quantas dores, Senhor. Quantas angústias. Mas esta noite te pedimos, manifesta-te, porque a Tua igreja está com o altar erguido diante de Ti. E que todos vejam a Tua glória, e que o Evangelho corra pelas cidades desse estado, pelos estados dessa nação e pelos países do mundo, levando boas novas aonde há dor e angústia, para que todos digam que Jesus Cristo é o Senhor. Se você, em nome de Jesus, já pensou em desistir, amém. tenha fé.